No primeiro vídeo dessa série, nós discutimos um pouco sobre as origens da ciência moderna. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os objetivos da ciência. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais, que isso vai ajudar bastante me motivando a produzir mais esse tipo de conteúdo. Bem, sem mais delongas, vamos embora! Antes de falar dos objetivos da ciência em si, eu gostaria antes de trazer algumas advertências que vão nos ajudar a entender melhor esses objetivos. Lá no nosso primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, foi discutida a importância da experiência. E nós vimos que quando essa experiência é feita de forma controlada e sistematizada, é o que chamamos de experimentos. Os experimentos, eles são um dos pilares da ciência como conhecemos hoje. Nós vimos também que a busca pelo conhecimento científico está ligada à observação de fenômenos naturais. E esses fenômenos eles surgem de problemas. E esses problemas podem estar tanto no âmbito do nosso cotidiano, ali no nosso dia a dia, ou até mesmo no próprio fazer científico. No entanto, a mera observação e registro desses fenômenos naturais não constituem um saber científico. Para que esse saber experimental, ou que filosoficamente nós chamamos de saber empírico, seja considerado um saber científico, ele precisa ser incorporado, ser integrado ao que chamamos de teoria. Então aqui surge o primeiro grande nome importante desse vídeo, teoria. E o que diabos vem a ser uma teoria científica? A teoria é uma entidade capaz de organizar e sistematizar uma série de conhecimentos empíricos, ou seja, conhecimentos esses obtidos a partir da realização de experimentos. E a teoria científica, ela é uma das principais marcas da ciência como conhecemos hoje, da ciência moderna. Antes de continuarmos, é preciso que esteja muito claro qual é o sentido da palavra teoria quando estamos discutindo filosofia da ciência. É muito comum que o termo teoria seja visto como algo fraco, algo dispensável, como uma especulação incerta sobre algum fenômeno. É comum que a gente ouça, mas por que eu tenho que aceitar a teoria da evolução se é só uma teoria? Bem, já vou logo dizendo de antemão que uma teoria científica não é uma especulação incerta e dispensável, não. É muito mais pelo contrário. A teoria ela é parte fundamental do fazer científico. São elas quem contemplam o conhecimento científico em sua forma mais completa e sistematizada. Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu vou gravar um vídeo sobre o método científico e lá eu vou discutir com maior profundidade sobre como uma teoria é construída. Mas eu já quero que você tenha claro em sua mente que dois dos principais objetivos da ciência dependem de teorias. Então, esse primeiro grande parêntese é para deixar claro que uma teoria é uma entidade extremamente importante para a ciência. Ela não é uma especulação incerta. Ela, na verdade, é o maior grau de comprovação que a gente tem sobre determinado conhecimento. Outro ponto que é importante destacar aqui é que uma teoria científica ela só existe por conta dos fenômenos problematizados e observados. Sem esses fenômenos, uma teoria ela nada mais é do que uma ideia vazia. E aí ela não vai ter nenhum valor científico. E aí os fenômenos têm dois papéis importantes relacionados à construção de uma teoria. O primeiro papel é um papel motivador, ou seja, um pesquisador ou um coletivo de pensamento, um coletivo de pesquisadores, eles vão observar um fenômeno e eles só vão observar aquele fenômeno porque aquele fenômeno já chamou a atenção desses caras. Então é o fenômeno que vai estar motivando a criação dessa teoria. E um outro aspecto importante é que é a partir dos fenômenos que a gente consegue justificar a aceitação ou rejeição de uma teoria. Dito isso, eu gostaria de destacar dois grandes objetivos da ciência moderna: a predição e a explicação de fenômenos naturais. Não é possível provar e construir uma teoria somente a partir dos fenômenos. Então, podemos dizer que os fenômenos não implicam certamente em teorias. No entanto, de forma geral, é possível inferir fenômenos a partir de teorias. E esse traço é fundamentalmente importante quando a gente está discutindo o objetivo da ciência. Essa relação entre fenômeno e teoria mostra que uma teoria ela não é uma especulação solta, dissociada de uma realidade experimental. Filosoficamente, uma teoria ela deve ter sua base empírica, ou seja, ela deve ser constituída de elementos que foram construídos a partir de uma experiência sistematizada e controlada,
de experimentos. Quando estabelecemos que podemos compreender fenômenos naturais a partir de teorias, nós estamos dizendo que as teorias são capazes de predizer esses fenômenos. Ou seja, que conseguimos prever como determinado fenômeno vai se dar a partir dos conhecimentos sistematizados em uma teoria. Eu gostaria de dar um exemplo. Vamos imaginar uma população de determinado organismo em um determinado ambiente. Nessa população, existem organismos que estão mais adaptados e organismos menos adaptados ao ambiente. A partir da teoria da evolução pela seleção natural de Charles Darwin, nós conseguimos predizer que os organismos mais adaptados, eles tendem a sobreviver e os organismos menos adaptados, eles tendem a ser eliminados desse ambiente. Então, a partir de uma teoria, nós conseguimos observar ali o nosso fenômeno e conseguimos predizer, tirar conclusões de como isso pode acontecer. Portanto, a predição de fenômenos é um dos objetivos da ciência e esse objetivo nos dá uma certa segurança. Uma vez que um cientista e um técnico que queira intervir na natureza, ele está interessado a se antecipar sobre o que acontece naquele sistema natural. E essa antecipação que é promovida, que é permitida a partir de uma teoria científica, nos dá segurança, porque dessa maneira nós conseguimos prever qual será a reação de nossa ação em um sistema natural. O segundo objetivo da ciência é a explicação dos fenômenos. A ciência, além de predizer os fenômenos, ela busca também explicar quais são as causas, qual a razão desse fenômeno se dá da maneira que ele se dá. Esse objetivo ele é um pouco mais filosófico e um pouco mais complexo que o primeiro, porque nem todas as respostas são observáveis nos nossos experimentos. Então, há uma curiosidade científica em aprofundar, em adentrar nas causas desses fenômenos. Mais uma vez, as teorias científicas assumem grande importância aqui no objetivo da ciência, porque grande parte das teorias apresentam postulados, mecanismos e processos que, segundo essas teorias, explicam a causa dos fenômenos que a gente observa ali diretamente. Assim, a partir da teoria, a gente consegue explicar e entender qual a razão desse fenômeno que está sendo observado. Vamos dar um exemplo. Existe uma lei chamada Lei de Boyle, que diz que um gás em temperatura constante tem a sua pressão inversamente proporcional ao seu volume. Ou seja, quanto maior a pressão, menor o volume desse gás. Bem, essa lei é uma lei dita fenomenológica, porque basta que a gente tenha manômetros, réguas, para que a gente consiga medir a pressão, medir o volume, para que a gente chegue a essa conclusão. Para a gente concluir que a pressão é inversamente proporcional ao volume, a gente só precisa de uma observação direta, sistematizada e atenciosa para o fenômeno que a gente quer observar. No entanto, essa lei ela não explica qual é a razão dos gases se comportar dessa maneira. Robert Boyle foi um físico, filósofo natural e químico lá do século XVII que postulou essa lei, por isso é chamada Lei de Boyle. Ele também queria entender a razão dos gases se comportarem dessa forma. Para isso, ele desenvolveu uma série de hipóteses sobre a constituição dos gases. Essas hipóteses foram testadas e todas elas foram unidas, constituindo uma teoria que foi chamada de teoria cinética dos gases. Essa teoria aponta que os gases são compostos por corpos microscópicos que se movimentam no vazio, obedecendo leis mecânicas. Então, essa teoria propõe que a pressão dos gases é explicada pelo atrito dos gases na parede do recipiente que ele está, que a sua agitação é explicada pela temperatura e por aí vai. A partir dessa teoria foi formulada uma explicação bastante plausível sobre o comportamento dos gases, que, de forma geral, é aceita até hoje. Essa teoria ela é constituída por uma série de conhecimentos empíricos, ou seja, hipóteses que foram testadas em experimentos e que, quando unidas, elas constituíram uma teoria científica que explicava o comportamento desses gases. Então esse é um exemplo do objetivo da ciência de explicação dos fenômenos. A ciência tem dois grandes objetivos: a predição dos fenômenos, que nos permite antecipar como que determinado fenômeno vai acontecer, e a explicação desses fenômenos. É importante salientar que ambos os objetivos dependem de uma teoria. E a teoria científica ela não é uma especulação incerta, dispensável, aleatória, mas sim o máximo grau de comprovação de conhecimento científico, obtida a partir de uma série de experimentos que vai ajudar a explicar como que determinado fenômeno natural acontece.
Muito bem, te vejo no próximo vídeo e muito obrigado. Até lá!